Fala pessoal, tudo bem? Esse é o primeiro de uma série de 30 exercícios que eu separei para vocês da FUVEST, tá? Para a gente revisar e trabalhar bastante os conteúdos que vêm sendo abordados aí nesse processo seletivo, tá bom? Mantendo a linha de raciocínio aqui do canal, os exercícios eles não são resolvidos de maneira rápida, beleza? Então eu não vou chegar aqui e resolver o exercício com vocês e é isso, não. Eu gosto sempre de aproveitar um pouquinho mais o exercício, trabalhar e revisar algumas coisas que podem nos ajudar aí a estudar de um modo geral, tudo bem? Então a ideia é que a gente estude aí para os exercícios, beleza? Então vamos lá para esse primeiro exercício aí da FUVEST 2023, ó. Para medir o volume de uma pedra com formato irregular, Ana utilizou um recipiente cilíndrico de raio 8 centímetros e com água até a altura de 20 centímetros. Após colocar a pedra no recipiente, a altura da água subiu para 23 centímetros e meio. E aí ele pergunta pra gente o volume da pedra, né? Então, qual é o volume da pedra? O volume da pedra é. E aí ele dá as alternativas, né? Beleza, pessoal. Olhando diretamente para as alternativas aqui, eu sei que elas estão em pi centímetros cúbicos, né? Todas as minhas alternativas estão em função de pi, né? E com a unidade de medida sendo o centímetro cúbico. Vamos analisar aqui e ver se todas, em primeiro lugar, né? Ver se antes da gente sair fazendo conta, antes da gente pensar em qualquer coisa, eu acho interessante a gente dar uma olhada nessas unidades de medidas aí, ver se está todo mundo estável, né? Tá todo mundo com a mesma unidade de medida e se essas unidades de medida elas se encaixam com as alternativas. Vamos lá, ó. Raio 8 centímetros, então tudo certo. Altura 20 centímetros, centímetros também, beleza. E a nossa, aí entre aspas, altura final 23,5, então tudo certo. Então em termos de unidade, tudo bem. Agora a gente pode começar a trabalhar no exercício aí, beleza? Bom, pessoal, é um exercício de geometria espacial, né? Envolve aí o cálculo do volume de uma pedra, né? Que nós utilizamos aí então um recipiente cilíndrico, beleza? Que tinha uma quantidade de água, tá? Então, como que funciona, pessoal? Ó, primeiramente, então, é a gente tentar aí traduzir esse enunciado, tá? Então, vamos lá. Coisas que dá pra gente entender aí do enunciado, beleza? Então, pessoal, se ele falou pra gente em volume, e se ele falou pra gente em recipiente cilíndrico, né? Já era de se esperar que a gente trabalhasse com geometria espacial por conta dessa palavra volume, né? O espaço ocupado. E aqui em matemática a gente costuma relacionar volume com geometria espacial. E dentro da geometria espacial, a gente tem algumas figuras que são bem importantes da gente trabalhar, né? Uma delas é o cilindro, né? Então, o cilindro é uma figura que a gente tem que estar, né, habituado a trabalhar, habituado a saber calcular volumes, enfim, figuras que são bem importantes aí na matemática. Não só apenas o cilindro, tá, pessoal? Mas eu costumo chamar de, eu vou anotar aqui para vocês, eu costumo chamar, né, dentro da geometria espacial, a gente pode pensar que nós temos o seguinte, ó. Então, aqui na geometria espacial, dentro da geometria espacial, eu costumo pensar que aqui nós temos dois tipos de sólidos geométricos. Aqueles que eu chamo de incompletos, já vou mostrar por que eu costumo usar incompletos, e aqueles que eu chamo de completos. Beleza? Figuras, então, sólidos geométricos aí, incompletos e completos, tá? O cilindro eu encaixo dentro de um sólido geométrico completo, né? Porque perceba que ele é uma figura que é totalmente aí, pessoal, é uma figura que ela é totalmente simétrica, né? Tem uma base aí meio comum aí as duas superfícies, né? Considerando, por exemplo, se a gente traçar aí, é que aqui não vai ficar tão visível por conta da nossa imagem, né? A gente não consegue ter uma visualização 3D, mas imagine que a gente trace aqui, ó, uma reta paralela assim, né? Uma reta paralela, essa reta passando por cima aí da nossa área da base aí superior assim, né, por assim dizer. E aqui embaixo também, ó. Certo? Então, perceba que ele é uma figura bem simétrica, né? Ela tem duas bases iguais, né? Ou seja, ela tem, por exemplo, a base um aí, base 2, né? Bem de maneira informal aí, né? Considerando o nosso ponto de vista, né? A gente tem aí o solo e a gente tem o teto, ambos têm a mesma figura
que preenchem essa base, né? São duas bases circulares. E no meio é uma figura totalmente completa aí, é totalmente proporcional, beleza? Ela não é vazada, ela não é furada em nenhum momento. Aquilo que é diferente do que acontece aí quando você trabalha, por exemplo, com cones, né? Quando você trabalha com cones, ó, o cone ele tem mais ou menos esse formato aqui, né? Perceba que agora, se a gente traçar aí, ó, uma paralela de modo lateral aí, ó, vamos traçar duas retas paralelas aqui, duas retas paralelas. Perceba que ela não é, entre aspas, assim, completa, né, pessoal? Ela é vazada aqui, ó. Ela tem um certo buraco, né? Ó. Diferentemente do cilindro, que ela é bem completinha aqui, certo? Então, onde eu quero chegar com isso, pessoal? É o seguinte, né? Pra gente não ficar tão refém aí de calcular, de lembrar de todas as fórmulas, de todas as figuras dentro da geometria espacial, a gente pode pensar da seguinte maneira, ó, sempre que uma figura ela for completinha assim, quem que posso, vamos citar exemplos aí de figuras que são completas. Posso ter o cilindro, que é aqui o desse exercício. Posso ter aí o paralelepípedo, e posso também ter o cubo, né? Todas essas figuras aí, pessoal, eu posso chegar e falar para vocês que o volume desse sólido geométrico, ele é dado pela área da base vezes a sua altura. Tá aqui. Os incompletos não, né? Os incompletos não, porque se a gente pensar nessa área da base e a altura, a gente vai estar considerando aí todo esse espaço aqui, né? Inclusive esse espaço que é vazado aí, como nós temos aqui, por exemplo, no cone, como nós temos, por exemplo, também na pirâmide, certo? Então, os nossos sólidos geométricos aí dentro da geometria espacial, né? A gente costuma trabalhar mais com esses que são mais aí fechadinhos, bem simétricos aí de um modo geral, né? Então, cilindro, paralelepípedo e cubo apareceu essas figuras pra gente. Eu sei que área da base vezes altura, beleza? Cone e pirâmide eu tenho que tomar um certo cuidado para atribuir esse valor aí, beleza? Então, em termos de geometria espacial, essa era a ideia. Outra coisa que eu acho interessante a gente comentar também é que assim, pessoal, vamos adotar aí e vamos pensar agora da seguinte maneira, ó. Vamos considerar esse cenário aí como sendo um cenário final e um cenário inicial aí, né? Vamos considerar isso daí, uma situação final e uma situação inicial. E vamos pensar também o seguinte, pessoal, ó, vamos chamar essa primeira figura de 1 e vamos pensar nessa segunda figura aqui como sendo 2, beleza? Então, aqui eu tenho uma situação inicial e aqui eu tenho uma situação final. Bom, sempre que eu quiser relacionar dois volumes, ó, então vamos pensar em relação de volumes. Vamos trabalhar dessa maneira. Eu posso pensar o seguinte, eu tenho um cilindro 1, beleza? Lembrando que a fórmula do cilindro ela é dada pela área da base, sendo essa base um círculo, então πr ao quadrado, tudo bem? Essa área aqui, ó. πr ao quadrado vezes a altura. Chamando esse primeiro cilindro aqui, ó, então vamos chamar esse primeiro cilindro aí de 1, né? Como nós chamamos ali. Então eu tenho π vezes o meu r ao quadrado multiplicado pelo meu h1, beleza? Por consequência, eu tenho o meu cilindro de número 2. Então eu tenho π vezes o r também ao quadrado vezes uma altura 2, certo? Então, pessoal, então, o que eu tenho que ficar atento aqui, pessoal? Eu posso relacionar esses dois volumes da seguinte maneira. Eu posso dividir um pelo outro, né? Vamos fazer isso e vamos ver o que acontece, ó. Então, eu tenho o volume 1 dividido por um volume 2. Isso me dá π vezes r ao quadrado vezes h1 dividido por π vezes r ao quadrado vezes o meu h2. Beleza, pessoal. Perceba que aqui você tem o π em cima e embaixo. O raio, ele é o mesmo das duas figuras, certo? O raio também é o mesmo aqui nas duas figuras. Ou seja, pessoal, se eu tenho uma figura, na verdade, se eu tenho duas figuras, né? Se eu tenho uma situação final e uma inicial, onde a área das duas é a mesma, a figura é a mesma, a altura aí, em termos do cilindro, hein? Não de volume de um modo geral, é a mesma, tá? E teve uma alteração do líquido que preenche esse recipiente, a minha resposta ela tem que estar única e exclusivamente
relacionada com a altura que variou. Não tem outra coisa a não ser estar relacionada com isso. Perceba, se eu tenho a área da base 1 aqui igual à área da base 2, né, não houve alteração no raio, só houve alteração no volume aí do líquido, né, de um modo geral, beleza? Pensando aí na altura que ele chega, né? A gente vai trabalhar com essa ideia agora. Então, assim, pessoal, dentro daquilo que a gente pode observar na figura, o que a gente vai ter que ficar atento mesmo é que houve uma variação de altura, certo? Então, beleza. E o que a gente tem que entender, pessoal? Outra coisa, se a figura é a mesma, como nós já bem vimos, se a figura é a mesma, se a base é a mesma, a altura do cilindro é a mesma, e eu coloquei aí uma pedra dentro do segundo cilindro e houve uma variação de altura, pessoal, essa variação de altura ela só pode ser decorrente aí da submersão dessa pedra no recipiente de número 2. Não tem outra coisa que pode ter feito, pode ter causado isso. Haja vista que eu mantive o meu ambiente, eu mantive as minhas condições, eu mantive o líquido, né, o tipo de líquido que tem no recipiente 1 e no recipiente 2. Então, além de eu prestar atenção na altura que variou, eu tenho que também notar que essa altura ela só variou por conta da pedra que eu coloquei aqui dentro, certo? Então, é a submersão dessa pedra que faz com que essa altura varie, né? Perceba que eu posso traçar, ó, vamos pensar aqui no topo aí do líquido da figura 1 para o topo do líquido da figura 2. Ó, perceba que traçando essas retas aqui, né, pessoal? Traçando essas retas paralelas aí, eu vou ter uma certa diferença de preenchimento dos dois recipientes. E o que a gente tem que lembrar, por exemplo, ó, não é a minha área, não vou aprofundar, mas acho que aqui vale um pequeno comentário acerca disso. O que a gente tem que lembrar aí de corpos que são submersos em líquidos? Pô, se a gente voltar um pouquinho lá na física, a gente pode muito bem relacionar isso com Arquimedes, né? Arquimedes e o seu bom e velho empuxo. Empuxo. Arquimedes e o empuxo. E se eu lembrar aqui o empuxo como sendo uma força, esse empuxo como sendo uma força, ele tem como componentes aí, né, não como componentes da força, mas como coisas que compõem o formulário mesmo dele, de um modo geral, eu posso pensar que, por exemplo, o empuxo ele é dado por o volume do líquido deslocado multiplicado pela densidade do líquido vezes a aceleração da gravidade, certo? Então, o empuxo, como sendo uma força, ele tem aí como variáveis componentes dela, né? O volume do líquido deslocado, a densidade do líquido e a aceleração da gravidade, tá? O volume do líquido deslocado, pessoal, é aonde eu quero chegar, porque perceba que houve um deslocamento, né? É isso que houve aqui dentro. Houve um deslocamento de líquido. Em nenhum momento o exercício, nem ninguém falou para nós que houve uma adição de líquido. Ou seja, foi em colocar um artefato aqui dentro, no caso a pedra, que esse líquido se deslocou para cima. Porque é como se eu estivesse adicionando uma coisa que tem volume, né? Ou seja, a pedra, essa nossa matéria, né? Ela tem massa, ela tem massa, ela tem o seu volume. Se ela tem massa e ela tem volume, né? Ela tem densidade, e assim sucessivamente. Mas perceba que houve um volume de líquido que foi deslocado para cima com a imersão dessa pedra aí dentro, certo? O líquido é o mesmo, como nós bem conversamos, a densidade, né? A densidade da água. A aceleração da gravidade também é a mesma, certo? Então, o que eu queria lembrar a vocês é o seguinte, ó. Em casos como esse, que houve um deslocamento de volume por conta de alguma coisa que você coloca dentro de um líquido, esse volume, né, no caso, o volume da pedra, ele que foi o responsável pelo deslocamento de água, certo? Ou seja, é justamente o volume da pedra, né, a quantidade de espaço que essa pedra ocupa na natureza mesmo, né, é igual ao volume de água que ela desloca. Ou seja, resumidamente, é o seguinte: o volume de água deslocado é igual ao volume da pedra. Então é isso que a gente vai precisar calcular aqui. E como que eu posso fazer isso de um modo geral? Eu posso pensar o seguinte: eu posso pensar em calcular o volume 2
e subtrair do volume 1, mas isso ia dar uma trabalheira danada, né? Porque aí você ia ficar com duas fórmulas aí de um modo geral, né? Imagina que você calcula o volume 1 e aí calcula o volume 2, ó, por exemplo, se a gente faz uma situação final menos inicial, a gente ficaria com o volume 2 menos o volume 1. Em tese, é o que a gente vai fazer para resolver esse exercício, mas não dessa fórmula, não dessa forma aí gigante, ó. A gente pode pensar que, por exemplo, a gente tem o volume 2, π vezes o nosso raio ao quadrado, vezes H2, menos o nosso, aqui H2, né? O nosso π vezes o raio ao quadrado, vezes H1. Pessoal, perceba que, bom, o volume da pedra ele é dado pela diferença desse volume, como nós bem vimos. Mas, pelo amor de Deus, não calcule esse volume primeiro e depois subtraia esse, né? Não faça isso, certo? Lembre-se que a gente tem aqui uma subtração e nós temos termos comuns aí, termos comuns nos dois membros. Então, eu posso vir aqui, ó, e falar muito bem que, como nós bem vimos, esse volume da pedra é dado por essa variação de volume. Então, eu posso colocar aqui o nosso VP, né, volume da pedra. Ele é πr ao quadrado, aparece dos dois lados, né, nos dois membros. Então, ele pode muito bem vir em evidência. πr ao quadrado. Dentro do parênteses, vai aquilo que sobrou, certo? H2 menos H1, beleza? Então, aqui, pessoal, perceba que a gente mantém, né, o volume da pedra. Ele é dado por π vezes... Vou deixar esse raio aqui por enquanto, porque o que me interessa é justamente isso aqui, tá? Que vocês percebam isso. Ó, é essa diferença de altura aí, 23,5 menos o nosso 20, né? Final menos inicial. Então, o volume da pedra, ele é dado por π vezes o nosso raio ao quadrado, que multiplica 23,5 menos 20. Então, multiplica aí 3,5, certo? Bom, agora é só a gente substituir o valor do raio. Preciso adotar um valor para o π? Não, né, pessoal? O exercício em nenhum momento falou para nós adotarmos aí algum 3,14 ou arredondar para 3. Perceba que aqui nas alternativas está todo mundo em função de π, certo? Então esse π ele vai com a gente aí até o final. Posso deixar a nossa constante π aqui, beleza? Só lembrando, pessoal, vale a pena ressaltar aí, até porque como essa área da base, né, essa área da base aí, ela é um círculo, vale muito bem a gente lembrar que esse círculo ele é dotado de uma circunferência, dado por 2πr, só um paralelo aí, né? 2πr, beleza? Que se eu reajustar essa fórmula aqui, só trocar termos de lugares, eu posso muito bem pensar que a circunferência ela é 2 vezes o raio vezes o π. 2 vezes o raio costuma ser chamado também aí de diâmetro, certo? Então o nosso π é a nossa constante aí, que é dado pelo tamanho da nossa circunferência dividido pelo diâmetro. Só um paralelo aí, para a gente não esquecer dessa informação. A gente aproveita e já revisa isso aí também, beleza? Então, ficamos aqui, voltando para o cálculo do volume. R ao quadrado, ele falou para a gente que é 8, né? 8 ao quadrado vezes 3,5. Então, ficamos com o volume da pedra como sendo π vezes 64, vezes aí, né, pessoal? 3,5. Bom, pessoal, como que eu gosto de pensar aqui? Tem um número aí inteiro e um número, entre aspas aí, né? Tem um número aí quebrado. Como que eu posso pensar aqui, pessoal? Posso pensar em fazer o seguinte, eu posso multiplicar o 64 por 35 e depois lembrar que, como eu estou multiplicando por 35 ao invés de multiplicar por 3,5, eu lembro de dividir isso aqui por 10. Beleza? Mas, antes mesmo de fazer essa conta, só para a gente já ter em mente algumas coisas, ó, pessoal. Perceba que se aqui fosse 60 e aqui embaixo fosse 30, a gente já estaria aí com 180 centímetros, 180 pi no caso, né? Porque a gente não pode esquecer que esse pi tá aqui ainda. Então a gente estaria com 180 pi centímetros cúbicos. Perceba que a nossa alternativa A, ela fala em 128. Bom, se a gente já arredondou para baixo aqui e deu 180, 128 não pode ser, né, pessoal? Da mesma forma que, se eu pensar aqui, ó, se eu pensar se em cima fosse 70 e embaixo 40, 7, 14, 21, 28. Bom, pessoal, arredondando para cima aí um valor bem grande, não chegamos a 300. Então, ó, esse daqui não.
né? 282, a gente arredondou bem para cima, né? Então a gente fica com uma margem de segurança tranquila para eliminar a alternativa D também. Agora, a B e a C são alternativas que já estão mais próximas, né? Você tem uma pequena diferença aí. Então, nesse caso, para a gente não correr risco de errar a questão ou de confiar demais na nossa intuição, não custa a gente resolver rapidinho, lembrar sempre que aqui a gente tem que dividir por 10 e a gente já mata essa questão aí, beleza? Então, vamos lá. 5 vezes 4, 20. Desce o 0, sobe 2. 6 vezes 5, 30, mas tinha o 2 lá, né? Então, 32. Beleza. Primeira parte aí, 320. O que não é surpresa, né, pessoal? Porque se a gente multiplicasse o 64 por 10, seria 640. Mas perceba que multiplicar por 5 é a mesma coisa que multiplicar por 10 e dividir por 2. Então, 64 vezes 10, ficaríamos com 640, mas como a gente bem viu, seria a metade, né, disso. Então, 320. Beleza, só esse toque aí, mais esse macete para vocês. Desci mais um zerinho aqui para continuar, certo? Então, agora, 3 vezes 4, 12, né? Desce o 2, sobe o 1. 6 vezes 3 costuma dar 18, mas tinham ali, então 19. Beleza, pessoal. Ó, 0 com 0 é 0, 2 com 2 é 4, 9 com 3 é 12, então vem o 2, sobe o 1. 1 mais 1, 2. Não esqueça de dividir por 10, que foi aquele nosso combinado, né? Eu vou multiplicar por um número maior, aí um número inteiro, para ficar mais fácil, mas depois eu não posso esquecer de simplificar aí, beleza? Então a gente termina essa questão como o volume da pedra sendo 224 pi centímetros cúbicos. Beleza, pessoal? Então, só para a gente relembrar aqui, ó, o que nós vimos? A gente viu um pouco nessa de relação de volume, nós vimos também volumes de sólidos aí geométricos, a gente até conversou um pouquinho sobre sólidos que a gente pode chamar de fechados, né? Então a gente falou um pouquinho aí do paralelepípedo, falamos um pouco do cilindro, falamos também do cubo, também que dá para a gente encaixar nessa categoria aí de sólidos geométricos fechados, tá? Lembrando que isso não é uma definição formal, é só para fins didáticos mesmo. E também a gente viu aí sólidos geométricos aí que são incompletos aí, entre aspas, né? Não são tão todos fechadinhos, todos regulares aí, entre aspas, aí, bonitinhos, como é o caso do cone, como é o caso da pirâmide também. Aí a gente entrou um pouco em física aí, é claro que a gente não se aprofundou tanto porque não é minha área, mas acho que deu para pegar legal essa linha do Arquimedes e é bom para a gente revisar também um pouquinho de empuxo e volume do líquido deslocado, né? Então, só para fechar aí, quando a gente coloca uma coisa, né, alguma coisa detentora de uma pedra, de matéria, no caso ali a gente usou uma pedra, né? Então, o volume d'água que ela desloca é justamente o volume dela, né? É isso que o exercício pedia pra gente, que a gente lembrasse dessa relação. E para calcular isso, a gente poderia fazer a diferença de volumes entre os dois cilindros. Como eu bem disse, calma na hora de montar, né? Não é necessário calcular um volume inteiro, depois calcular outro volume, aí ainda efetuar a subtração, né? Não, lembra que a gente pode aí colocar termos em evidências, usar um pouco aí mais de práticas matemáticas, que aí fica bem mais facinho, sai rapidão, beleza? Espero ter ajudado vocês aí e até o próximo vídeo, pessoal. Valeu!